Lucas capítulo 7. Estamos aqui numa caminhada de 1189 semanas e hoje, sábado, saiu esse vídeo às 11 da manhã e nós chegamos, do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E nós vamos ver nesse capítulo aqui a movimentação de Jesus, o que ele fazia ali no seu dia a dia. Nós vamos ver, por exemplo, um recorte aqui nesse capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E se você chegou agora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Já que você está aqui, eu imagino que sim, que esse vídeo vai valer um like. Peço a você aí que curta. Se você quiser, compartilha, se inscreve neste canal, porque tudo isso fortalece muito essa caminhada aqui neste canal. E tem muito conteúdo, você pode ficar à vontade aí para ouvir e ver outros vídeos aqui, tá bom? E aí eu tenho um projeto 1189 semanas, é o nome do projeto, e visa estudar um capítulo da Bíblia por semana. Nós já estudamos o livro todo de Mateus, o de Marcos, e agora estamos no Evangelho de Lucas. E aqui começa falando dessa interação de Jesus com o centurião, que era um homem poderoso no Império Romano. Ele tinha homens que ele comandava ali no exército, e nós vemos nessa passagem que Jesus abre as portas do reino para os gentios. O centurião, ele era romano e ele era gentio. Estava destacado em Cafarnaum como um líder de ocupação romana. Mesmo assim, amava o povo judeu e financiou a construção de uma sinagoga. E era respeitado pelos líderes religiosos. Então, era um homem piedoso. Era um homem que entendia que havia algo maior do que ele, né? Ele era um centurião, era alguém poderoso, mas ele sabia que um Deus maior e mais poderoso existia, e ele tinha muita humildade. Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, destaca o aspecto universal da salvação e deixa claro que Jesus não veio apenas para trazer salvação aos judeus, mas de igual modo aos gentios. Então, o evangelho é para todos os povos. E nós vemos que esse homem era um homem extremamente humilde. Ele não promoveu sua própria dignidade, nem ostentou um bótum de virtudes, né? Podia chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu faço isso, faço aquilo, tal, e se apresentar. Não. Ele demonstrou muita humildade, tanto que ele não queria achava que nem precisava Jesus, e até o enfermo, né, que era um empregado dele que estava doente, e ele sabia que Jesus nem precisava ir lá onde essa pessoa estava doente, bastava Jesus falar e essa pessoa seria curada, porque Jesus tem essa autoridade. E a grandeza da humildade desse homem, e a grandeza da humildade em todas as vidas, né, não está na nossa ostentação, mas no reconhecimento da sua insignificância. E aí esse homem se coloca e ele entende que Jesus tem autoridade, porque ele era um homem que exercia autoridade sobre outros. E ele diz: não, Jesus, eu falo para alguém ir, a pessoa vai, eu falo para alguém voltar, essa pessoa volta. Eu comando. E esse homem entendia que Jesus tinha muito mais poder do que ele, e que apenas com a sua palavra as coisas aconteciam, porque Jesus não era um homem qualquer, era de autoridade, né? E aí ele fala para Jesus que só de Jesus falar as coisas vão acontecer. Aqui nós vemos um homem cheio de fé, um homem com muita fé, um exemplo de fé. E nós vamos ver que haviam e apareceu vários gentios, né, que não eram do povo aí judeu, mas que tinham muita fé no poder de Deus, na obra de Deus, né? Então isso acontece. E aí o texto continua e vai falar sobre uma viúva, que ela perde o seu filho, e Jesus vê então aquele cortejo fúnebre, onde existia, a viúva só tinha aquele filho, o único filho que ela tinha, e ela já não tinha o esposo, e agora ela estava sofrendo mais um luto na sua família. E aí nós vemos o quanto Jesus também alcança, entende a dor e o sofrimento, e ele traz consolo.
Jesus socorre não apenas o centurião romano, que era um homem de poder e autoridade, que demonstrou uma grande fé, mas também se compadece da viúva de Naim, que é essa aqui, que no amargo lamento da sua miséria fez desaparecer qualquer vestígio de fé. O centurião é um homem cheio de fé, é um homem poderoso, é um homem proeminente na sociedade. Essa mulher, ela não tem fé, ela está presa no lamento, na dor, no luto. Quantas vezes nós oscilamos entre uma coisa e outra, né? A depender aí das reviravoltas da nossa vida. Será que nós temos fé ou será que nós estamos tão fracos, tão cabisbaixos que não conseguimos ter fé? Independente disso, Deus ele tem poder para agir e atuar em nossa vida. E Jesus ele se compadece do nosso sofrimento. Jesus ele entende a dor do sofrimento, da morte e como isso causa um mal terrível. E Jesus vai até aquela mulher. O centurião ele foi até Jesus. E agora nós vemos Jesus indo até aquela mulher. Então nós vemos que não há um padrão que a gente possa colocar Jesus e falar, Jesus sempre vai agir dessa forma, sempre se nós fizermos tal coisa. Longe disso. Jesus não se encaixa em padrões, mas nós vemos que ele age pessoalmente com cada ser humano. Jesus ele não trata os seres humanos como uma grande massa, uma coisa feita para multidões, mas Jesus ele trata com pessoas. Jesus se relaciona com pessoas e Jesus vê o coração das pessoas. E aí, nesse momento, nós vemos o encontro de dois grupos. A caravana da vida e a caravana da morte. Jesus é a caravana da vida. E Jesus, ele vê a caravana da morte, que é essa viúva levando o seu filho, né? E é interessante a similaridade, porque Jesus é filho unigênito do Pai. Esse menino, ele era um filho único. Jesus, o unigênito do Pai, está vivo e está destinado a morrer. O filho único da viúva está morto e está destinado a viver. De dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. De dois inimigos, a morte e o último inimigo a ser vencido. E Jesus, aquele que matou a morte e arrancou o seu aguilhão. E aí, o versículo 13 diz assim: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão dela e disse, não chore. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Olha que coisa extraordinária. No primeiro momento, Jesus cura aquele servo do centurião. Agora, nesse momento, Jesus ressuscita um jovem que estava morto e que não poderia fazer nada por si. Só Jesus pode ressuscitar. Só Jesus pode dar uma nova vida. Só Jesus pode e é, de fato, a nossa esperança, né? Graças a Deus por isso. E aí, o texto continua e o texto vai falar sobre João Batista. João Batista, ele estava preso, né? Enquanto Jesus estava ali trabalhando e desenvolvendo o seu ministério, o filho do deserto, João Batista, estava preso. O ministério de Jesus cresce enquanto João Batista é esquecido na prisão. Os milagres de Jesus são notórios enquanto o seu precursor vive na escuridão do cárcere. As multidões fluem a Jesus e recebem seus milagres, enquanto João amarga o ostracismo de uma prisão imunda. Esse é o quadro de João Batista. E João Batista então fala para os seus discípulos irem lá para ver se Jesus é este mesmo. E Jesus dá um grande testemunho a respeito de João Batista, que está no versículo 28. Jesus disse assim, eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus
dá um testemunho de João Batista e nos coloca diante do momento histórico do universo que está acontecendo. João Batista, ele é de uma outra linha do tempo, do Antigo Testamento. Agora Jesus inaugura o Novo Testamento, uma nova aliança. A promessa de Deus é cumprida em Jesus, mas Jesus diz que dos homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Jesus não parou aí, disse que o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que isso significa, né? A vida de Jesus marcava uma linha divisória na história, que é o que eu estava falando. Ele veio inaugurar o reino, e o menor daquele reino é maior do que o maior entre os homens. João pertencia à era passada, à era da promessa. O menor do reino é maior não por causa de qualquer qualidade que venha a possuir. Não é por conta do que a pessoa tem, mas sim porque pertence ao tempo do cumprimento. Jesus não está subestimando a importância de João, está colocando a membresia do reino na perspectiva apropriada. Jesus então nos esclarece sobre o reino que ele está inaugurando, né? Ele pregava o evangelho do reino. E aí, para concluir o texto, o capítulo, nós vimos que Jesus é ungido por uma pecadora. Versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seus cabelos, e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre ele. Imediatamente, após a acusação de Jesus, que Jesus comia com os pecadores, no versículo 34, Jesus é acusado disso, porque Jesus fala, né, sobre como ele era diferente de João Batista e como as pessoas o acusavam de várias coisas, né, de comer com pecadores e de fazer coisas que não eram politicamente corretas. Lucas coloca Jesus à mesa com uma pecadora e um fariseu, porque o fariseu que convidou Jesus para jantar ali. A presente história, portanto, é uma espécie de temática, parábola da vida, da narrativa. Jesus não apenas aceita a hospitalidade de publicanos e pecadores, mas também aceita convite de fariseus. Ele comia com pecadores e também com fariseus, pois todos igualmente precisavam dele como seu Salvador. E aí, as pessoas ficam até chocadas, né? Porque ele permite que essa mulher faça essa demonstração de amor, de adoração a ele. E aí Jesus, ele conta uma pequena parábola, dizendo que haviam dois homens. E os dois estavam endividados, mas um devia muito mais do que o outro. E aí, esse homem para o qual eles deviam, perdoou a dívida. E aí Jesus pergunta, né? Uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, qual deles o amou mais depois disso, depois de ser perdoado, né? Qual deles? Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Quem tem a dívida maior se sente muito mais aliviado, muito mais grato, muito mais tranquilo, porque a sua dívida, que era impossível de ser paga, foi perdoada. E aí Jesus diz no versículo 47, eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você entende que você tinha uma dívida e essa dívida simplesmente era impossível de ser paga? Era impossível? E será que a gente tem que de vez em quando meditar sobre isso?
qual era e qual é a profundidade da miséria do nosso pecado e como nós merecemos o castigo eterno e como Deus, em graça e em amor, quis vir ao mundo e perdoar os nossos pecados e nos salvar, não por mérito nosso, não tem mérito. Não tem algo de bom que Deus olhou e falou assim, eu vou te perdoar porque eu preciso disso ou daquilo, ou porque eu quero que você faça isso ou aquilo outro. Não! É tudo bondade, graça, favor imerecido que Deus derrama sobre nós. E quanto maior compreensão nós temos a respeito da nossa pecaminosidade e a respeito da obra da salvação de Cristo Jesus, mais adoradores nós seremos dele, mais manifestações de amor, de adoração, de gratidão nós vamos transmitir e prestar a Deus. Porque tudo que nós fazemos para Deus, depois dessa compreensão, não é para merecer a salvação, mas é em resposta por tudo quanto Deus fez por nós. E essa mulher, ela adorou a Deus dessa forma, com o coração derramando de adoração e gratidão, porque ela entendia que ela não merecia o perdão. Ela entendia que o seu pecado era grave. Ela entendia que era impossível ela sair daquele tipo de vida. Mas ela se entregou e ela aceitou, ela recebeu o perdão de Deus. Ela compreendeu que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar qualquer pecado. E ela então é perdoada por esse Deus e adora esse Deus. Que texto, senhoras e senhores. Maravilhoso, maravilhoso. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, ore, busque a presença de Deus, porque neste livro aqui, este livro é uma bênção. Esse livro tem a verdade de quem é Deus e do seu amor para conosco. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.